Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Neste dia lindo que o Senhor já preparou para nós, né? E estou aqui para trazer mais um dia a porção diária que precisamos para nos manter firme aqui, né? Hoje veio lá de Salmos 31. Já vão abrindo a Bíblia de vocês, pedindo ao Espírito Santo discernimento, que esta palavra fale tremendamente ao coração de vocês, que vocês possam ter clareza em cada palavra, que vocês possam ter entendimento, né? Que não seja a minha voz falando, mas sim a do Espírito Santo, né? De Deus, conduzindo cada palavra que eu trarei aqui, para que vocês possam ser edificados e eu também, né? É um trabalhar de Deus, tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Então, vamos lá, abrir em Salmo 31. É um salmo, né? Na minha Bíblia vem falando assim o título. É um salmo que fala sobre lamento e louvor, né? As coisas que a gente oferta ao Senhor, né? A gente passa o que a gente está sentindo, né? Para Ele, pede o socorro, né? Na hora da nossa angústia, e o louvor, né, que é oferecido também para Ele, porque em tudo dai graças, né? Então a gente oferta o louvor com muita alegria, porque nós sabemos que Ele é quem vai nos sustentar, Ele é que vai nos salvar, né? Nos trazer para perto e nos dar consolo quando a gente precisa. Então, a gente oferece a Ele o louvor, né? É um salmo de Davi, que diz assim, o versículo 1. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Aqui, nesse salmo, é um salmo que também o salmista ele vai expressar profunda tristeza que ele está sentindo, sabe? Muita decepção, muita tristeza. E ele está expressando, né, o que ele está vivendo. Porque, mesmo que Deus seja onisciente, mas Ele quer ouvir de cada um de nós o que nós estamos sentindo. Mesmo que o Espírito Santo sonde os nossos corações, mas Ele quer ouvir de mim, quer ouvir de você também. Então, quando Ele diz aqui, em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, inclina-me os ouvidos, é um clamor, né? É um lamento mesmo. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, né? Se o meu castelo forte, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, né? Seja a minha fortaleza, Senhor, aqui, né? O que ele quer dizer, né? O Senhor seja a minha barreira aqui contra os meus inimigos, né? É o que ele quer dizer, né? E quantos de nós, quando clamamos ao Senhor, né? Aqui ele fala, livra-me depressa. Quanto de nós nos deparamos com situações difíceis e a gente quer na nossa hora, né? Livra-me, Senhor, depressa, eu não estou aguentando mais, Senhor, me tira dessa situação, né? Vem ao meu socorro, eu não aguento mais. Às vezes passam, né? Porque às vezes o tempo de Deus, né? Nem sempre vai ser o nosso tempo, não. Nem sempre as coisas vão acontecer na hora que a gente está esperando, não. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a gente, às vezes, já está cansado aqui como salmista, já está cansado, sabe? A alma dele já está se entristecendo, ele já está perdendo as esperanças ali pelo que ele está passando. Então, ele já diz, livra-me depressa, Senhor, venha ao meu socorro, me tira daqui, né? Me socorre, não deixa que os meus inimigos me alcancem, né? Então, quantos de nós não queremos também né, no tempo quando a gente já se sente, né, enfraquecidos, mas assim, é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em nós, né? E ele vem ao nosso socorro. Quando clamamos a ele, aqui como o salmista está expressando o que ele está sentindo, ele está sendo sincero, né?
Porque tem muitas situações que enfrentamos, né? Muitas situações difíceis, que nos deparamos com, assim, com tempestades, né? Tempestades imensas e que nos abate, que nos deixa fraco. Às vezes tem pessoas que estão passando por processos, né? Situações mesmo de saúde, que já está tão cansativo, parece que não vai acabar, né? Está durando muito tempo ali, você já às vezes perdeu até as esperanças. Mas aqui o salmista nos ensina a permanecer, clamando a Ele, né? Não perder o foco de forma alguma, né? Porque vai ter situações que não vai passar na hora que a gente espera que passe. Porque muitas delas são causadas ou por nós mesmos, ou por nossas escolhas erradas, ou faz parte do processo que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa passar por aquilo para que possamos, né, conhecer talvez mais dele. Né? Tem coisas que é mistério mesmo do Senhor, e lá na frente é que a gente vai entender. Mas se a gente se abate, se a gente não busca refúgio em Deus, o nosso corpo, né, vai acabar enfraquecendo e a gente adoece. Né? Lá em Provérbios, acho que Provérbios 18, diz que quando o espírito se abate, né, não tem quem sustenta o corpo, porque quem sustenta o nosso corpo é o espírito. Então, se o espírito está abatido, quem vai sustentar? Quem vai sustentar o corpo? Então, aqui o salmista ele já estava sentindo na pele, ele ele estava tão angustiado, tão entristecido, era uma tristeza tão profunda, que ele já estava começando a sentir na pele, ou seja, já estava adoecendo fisicamente falando, né? E aí ele pede para Deus vir ao socorro dele depressa, né? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que me Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aqui ele fala, né, que Deus é a rocha, né, que Deus é a nossa rocha, assim, ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, né? Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. É Ele que será o nosso guia nos dias difíceis, nos dias de angústia. É Ele que vai ter uma direção para nos dar. Então a gente tem que clamar a Ele, porque Ele é que vai nos manter de pé. Se a gente buscar refúgio nele, a gente vai conseguir se manter firme, em pé. Né? Tira-me do laço que as escondidas me armaram. Ou seja, o salmista aqui, ele tinha se deparado com alguma traição, algo que armaram para ele e ele caiu, né? É uma armadilha, né? Esse laço aqui é uma armadilha que armaram para ele. Quantos de nós, né? Às vezes não caímos em armadilhas que os nossos inimigos armam, né? Os nossos inimigos, quando eu falo, não é pessoas não, viu? Não é pessoas não. Tem gente que está criando raiva de pessoas, tá? Mas o inimigo da nossa alma, vocês sabem quem é, né? Não é carne nem sangue, não. É as potestades e os principados. Então, que armam e a gente às vezes acaba caindo, tá? Por isso que nós temos que ser vigilantes. E aí ele caiu, o salmista caiu nessa armadilha. Pois tu és a minha fortaleza, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entrega o teu espírito ao Senhor, como eu disse aqui. Se o espírito está abatido, ele não vai conseguir sustentar o corpo. Tá? Então não deixa que teu espírito esteja sendo conduzido por você mesmo, por mim mesma. Não, entrega o teu espírito ao Senhor, que Ele vai cuidar, Ele vai saber cuidar do teu espírito para que ele não enfraqueça. Para que ele não enfraqueça, para que você possa sustentar o corpo, né? O espírito possa sustentar o corpo. Então essas palavras até Jesus fala, né? Na hora lá, que ele está sendo, né, entregue, então ele fala na hora que ele, né, da passagem de Jesus para a morte, né, depois ser ressuscitado desculpa, e ressuscitar. Então ele fala que entrega, né, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Então, entrega o teu espírito ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Porque Ele vai saber cuidar melhor do que você. Melhor do que eu. Tá? Se Jesus, né, já também fez isso para nos ensinar, né, usou essas mesmas palavras. Então, a gente sabe aonde a gente tem que colocar o nosso espírito, né? Cuide bem do seu espírito, que é ele que vai sustentar na hora que a tribulação vir para a sua vida. Então, busque a Deus. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Ele diz aqui, tu detestas os que adoram os ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Que a gente possa ser, buscar no lugar certo. Que às vezes a gente está buscando em lugares errados o refúgio. A gente está colocando a nossa confiança em lugares errados, né? O salmista aqui, ele é diferente. Né? Outros podem confiar nas armas, né? Salmo 20, né? Muitos confiam em carros, outros em cavalo, né? Eu, porém, confio no Senhor. Então, o salmista, ele mostra isso aqui, né? Tu detestas os que confiam em ídolos e outras coisas mais que está roubando o lugar de Deus, né? Quem adorava também outros deuses ali, mas ele confiava no Senhor, ele sabe onde ele colocava a confiança dele, no lugar certo, né? Eu, porém, confio no Senhor, porque o Senhor é quem nos socorre, né? Então, eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. É um salmo de gratidão aqui. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tu tem visto a minha aflição. Conhece as minhas angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugares espaçosos. Aqui ele demonstra a gratidão dele, porque o Senhor é quem nos salva, né? E aí ele tira ele ele é quem pode tirar da aflição, né, das armadilhas, ele é quem livra. E voltando aqui rapidamente, aqui tem no versículo 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, novamente, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu fiz uma anotação, né, aqui embaixo, que eu não tinha visto. Pode demorar, né? Pode demorar algum tempo, mas não ficará oculto. Porque quando ele diz aqui, ó, Deus da verdade, ou seja, é porque Deus ele julga com justiça, né? Ele não falha, não é igual à justiça dos homens, não. Então pode demorar, mas na hora certa, né? O Senhor ele mostra a verdade, ele mostra quem é o correto e quem é o errado na hora certa. Tudo que está encoberto vai ser descoberto, né? Não tem nada nenhuma mentira que dure para sempre, né? Nada ficará oculto. Então, tenha certeza disso, né? Tenha certeza que Deus é o Deus da verdade. Então, a verdade vai sempre prevalecer. Ele julgará, como ele diz no versículo 1 aí, ó, livra-me por tua justiça. Né? Se estou errado, né, que o Senhor mostre. Né? Se os meus inimigos estão errados, que o Senhor mostre. Porque ele é justo, tá? Compadece, no versículo 9, compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza. Se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Aqui ele é um cenário que a gente vê, né? Deixa eu só ver, que eu anotei também. Né? Aqui ele está relatando o que ele está sentindo, a angústia, como eu disse, a gente tem que expressar, o Senhor quer a nossa sinceridade.
quer ter essa relação de pai e filho, quer que você demonstre mesmo, quer que você fale com ele. Ele é um Deus de relacionamento, como eu já falei várias vezes aqui. Ele quer se relacionar e ele quer saber o que você está sentindo, né? Por mais que ele já saiba, mas ele quer saber de você, ele quer ouvir da sua boca, né? E aqui ele fala, ó, gasta-se a minha vida na tristeza. Ou seja, aparentemente é um cenário que está demorando a passar, porque ele fala aqui, ó, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Ou seja, é uma situação que o salmista está vivendo que está demorando a passar, né? Que ele já está realmente com as esperanças assim sendo quase abaladas, né? Quase abaladas porque ele tá sentindo no corpo. Quando ele fala aqui dos ossos, ó, os meus ossos se consomem. Ele tá tão angustiado que o corpo dele já está sentindo, né? E isso é uma situação que está demorando, né, a se passar. Então, o Senhor, ele nos ensina, né? Ele nos ensina a permanecer no foco, não perder o foco. Mesmo em situação difícil, o salmista aqui, né, ele vai nos ensinar a permanecer no foco certo. Vamos lá. Versículo 11. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Tem situações que a gente se vê sozinho, né? Tem situações que as pessoas começam a se afastar de nós, que nós somos julgados injustamente e as pessoas pensam que somos realmente culpados, errados. E aí pessoas começam a se afastar. Os verdadeiros, os que conhecem o nosso coração, os que estão ali, vão saber, né, da verdade e vão permanecer. É a luz que resta no fim do túnel, né? Além de Jesus, claro. Porque o único que permanece quando todo mundo sai é o Senhor Jesus. Vai ter situações que todos vão virar as costas, mas o Senhor, ele sempre vai estar ali para te esperar, para te ouvir, para te dar uma palavra de consolo, né? Para te dar uma direção. O Senhor é aquele que não vai te abandonar. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas ele nunca, ele jamais. Então, como o salmista fala aqui, né, que os conhecidos, os vizinhos, né, todo mundo foi se afastando. Mas ele, né, o Senhor, estava ali com ele. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Posso estar passando por tudo isso. Posso estar sendo perseguido, injustiçado, julgado de forma injusta. Mas eu vou escolher permanecer, porque a sua justiça não vai falhar. Eu confio no Senhor. Ele diz aqui, versículo 14, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, né? Então, o Senhor é quem dirige a nossa vida. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vou me preocupar com o quê? Mesmo que queiram tirar a minha vida, tem pessoas que se preocupam demais, 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 né? Tem pessoas que eu não sei a quem foi que entregou, não. Diz que entrega a vida a Jesus, mas está aflito, se preocupando, né? Com medo. Será que fizeram macumba, né? A gente vê muito isso. Será que é uma macumba com medo disso e daquilo outro? Se você entregou a sua vida nas mãos dele, qual é a macumba que vai prevalecer, né? Eu entrei nesse assunto, mas porque é um assunto que a gente ouve muito falar, né? Será que foi isso que fizeram? Foi macumba que fizeram para mim? Minha gente, se você entrega a sua vida a Jesus, você vai temer o quê? Qual é o mal que vai ter força sobre a sua vida se quem dirige a sua vida é o Senhor, né? Qual é o mal que vai ter força para resistir? A palavra do Senhor diz que quando o inimigo vem, né, por um caminho, né, por 7 ele fugirá. Quando ele encontra
né? Um filho amado de Deus ali que serve verdadeiramente, que é dirigido por Jesus. Então não tem por que temer, né? Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, né? Entrega a sua vida nas mãos de quem pode cuidar dela, meu irmão, né? Entregue, só confie. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Ou seja, né? Mostra, Senhor, mostra aos meus inimigos, né? Quem é que governa a minha vida? Quem é que dirige a minha vida? Faz resplandecer o teu rosto sobre mim, que as pessoas vejam que não é eu, que não é você, é a luz do Senhor Jesus que está sobre mim e é Ele que me conduz, é Ele que vai à minha frente. Né? O salmista diz, faz resplandecer para que eles vejam que não sou eu, que é o Senhor que está comigo, que eu não estou só. Né? Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Quem invoca o Senhor nunca será envergonhado. Quem será envergonhado é quem lhe julgou injustamente e não sabe o Deus que você serve, não conhece o Deus que você serve. Tá? Emudeçam os lábios, né? Emudeçam quer dizer se tornar mudo, né? Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Ou seja, neutraliza, Senhor, neutraliza a voz desse povo. Silencia esse povo que está falando coisas injustas de mim. Silencia, Senhor. Faça orações assim. Você já fez orações? Às vezes você está tão preocupado com o que fulano e ciclano está falando de você, mas você não fez uma oração. Senhor, não precisa desejar, não é desejar mal não, porque até os seus inimigos você tem que amar. Mas é você simplesmente, né? Senhor, neutraliza a maldade que vem daquela pessoa, que está vindo daquela pessoa. Neutraliza. Silencia os lábios maldosos, Pai. Silencia, Senhor. Que possa brotar amor, né? Surgir amor daquele coração. Que saia palavras de bênção daqueles lábios, né? Vai fazendo orações assim, né? Para você neutralizar aí quem tem se levantado contra a sua vida. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença os esconderás, das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Aqui o salmista, né? Ele fala, recôndito, é uma proteção, né? É um lugar seguro. Ou seja, você está protegido quando você tem intimidade com Deus, quando você está se relacionando com Deus e você pede o socorro dele, você está ali entregando, ó, Senhor, está acontecendo isso, o Senhor está vendo. Então me dê conta, Senhor, e me protege, né? Você está protegido, né? Assim que o Salmo diz, né? Estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Quando a gente busca por Ele, a gente está ali, ó, em proteção. É Ele que está nos protegendo, tá? E Ele que vai nos livrar das intrigas humanas, do dos conflitos de línguas, né? Como eu disse, das línguas maldosas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro, tá vendo? O segredo está em clamar ao Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo e a gente fala cada coisa. O Senhor me esqueceu aqui nessa situação. Meu Deus, está demorando tanto, eu estou tão cansada, né? Assim que às vezes Ele quer a nossa sinceridade, Ele ama um coração sincero. Mas ele escuta tudo, tá? Ele pode não te responder naquele exato momento, mas ele está ouvindo, tá? Amem o Senhor todos vocês, né? O conselho que o salmista dá, amem o Senhor todos vocês, que são seus santos, né? Os que entregaram a sua vida para Jesus, amem o Senhor. O Senhor preserva os fiéis, ou seja, Ele cuida dos dele, né? Ele cuida, mas retribui com abundância aos soberbos. Ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, né?
Ele diz aqui que retribui com abundância aos soberbos, né? Aqueles que se acham capazes de pelejar suas próprias pelejas, que se tornam senhores, né, próprios, né? Porque Deus é o meu Senhor, eu não sou senhora de mim, não. Deus é o meu Senhor. Senhor Jesus é o meu Senhor. Quem dirige a minha vida é Ele. Mas aqueles que confiam em si mesmo, né, os soberbos, que se acham capazes, né, o Senhor vai retribuir com abundância, né? Sejam fortes e se revigore, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Ou seja, seja forte, coragem, igual lá Josué, né? Seja forte e corajoso, né? Não temas que eu estou contigo. Os que esperam no Senhor, você ore, entregue, confie, né? E espere, aguarde, que o Senhor, Ele te ouviu, Ele vai vir ao seu socorro, tá? Mas isso exige foco. Por mais que seja difícil, por mais que esteja demorando, mas escolha permanecer no foco, buscando Ele, somente Ele, tá? Que, que nós seremos, né? Nós fomos chamados, né, para sermos santos. Então permaneça nos caminhos do Senhor, fazendo tudo certinho. Mesmo quando sua esperança estiver ali, pede ao Senhor, renova minhas forças, Senhor, não deixa que o meu foco, né, saia de ti. Não deixa. Por mais que demore, por mais que a situação esteja passando aí tempos e você esteja cansado, pede para Ele renovar as suas forças. Como Ele diz aqui, sejam fortes, se revigorem, né, o coração. Coragem, porque há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eclesiastes 3 fala. Então, aqueles que é do Senhor, que busca refúgio nele, Ele guarda, Ele consola, Ele tem algo melhor, né? Se renda ao Senhor, por mais que não esteja sendo fácil, mas no tempo certo, Ele estende a mão para você e ele julgará com justiça e tirar toda essa aflição que você está sentindo, né? Ele vai te alegrar por completo novamente, tá? Porque em Cristo nós temos essa alegria, né? Não perde não o foco não, por mais que esteja difícil, por mais que às vezes seja dolorido algum tratamento que você esteja passando, alguma causa na justiça, alguma situação que você está achando que está demorando. O tempo de Deus é perfeito. Eu costumo dizer que Ele não tarda, Ele capricha, né? E é isso, que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente mais nesta quarta-feira, que a palavra flua bastante. Estou aprendendo ainda as coisas aqui no canal, mas eu sei que a gente sempre pede, né, ativa o sininho, porque não tem o horário específico, né? Eu deixei tudo nas mãos do Senhor, quem conduz é Ele, mas eu sei que pelas manhãs eu estou aqui gravando vídeo para vocês. Então ativa o sininho para assim que eu já lançar o vídeo no YouTube, vocês serem avisados, para vocês receberem a porção diária, né? E se aproximarem ainda mais de Deus. Eu sei que Deus tem algo para falar com você, tá bom? Então compartilhem, curta, comentem, né? Se a palavra fez sentido para vocês, se vocês se sentiram tocados, envia para alguma pessoa que você sabe que está precisando, que vai ser tocado também por esta palavra. E é isso. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.